Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um guia completo e detalhado de como definir o preço teto das ações pelo critério ou método do Barsi. Vou utilizar como exemplo o Banco do Brasil. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E veja, antes de continuar, eu preciso trazer aqui para vocês algumas premissas a respeito do preço teto para que o seu entendimento seja completo a respeito da matéria. Primeiro ponto, esse método ou critério não é criação originária do Barsi, embora seja utilizado constantemente pelo Barsi ao longo de mais de 50 anos. Na verdade, o preço teto ele foi uma criação e proposição do Décio Bazin, esse senhor aqui à direita, no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Esse livro aqui que eu recomendo a leitura, e até o Barsi já recomendou a leitura desse livro, sendo que o Décio era um amigo e até de certa forma, digamos assim, um mentor do Barsi, diante do fato de que o Barsi importa as ideias do Bazin na sua estratégia de investimento. E aqui eu trago uma nota de rodapé rápida para vocês. O Décio Bazin foi um jornalista econômico e investidor brasileiro. Colaborou com veículos de imprensa como o jornal Gazeta Mercantil, Estado de São Paulo e a revista Balanço Financeiro. Ele foi muito famoso enquanto na sua vida como investidor. Próxima premissa. Esse método ou critério não deve ser utilizado com empresas de crescimento ou aquelas empresas do Growth Investing, ou mesmo aquelas que pagam poucos dividendos. Quando digo poucos dividendos, eu quero dizer abaixo de 6% no seu histórico de pelo menos 5, 6 anos. A plataforma GF+, fala 6, 5 já seria suficiente para você ter ali uma média. Ou seja, se você pegar uma empresa que paga dividendo inferior a isso historicamente, você vai ter um preço teto distorcido, de tal modo que esse critério não terá cumprido a sua finalidade. Terceira premissa. Esse método não é um processo de valuation, ou seja, não serve para avaliar uma empresa. Então, muito cuidado. O preço teto ele não serve para que você diga quanto uma empresa realmente vale. Por isso, tal critério nada tem a ver com preço-alvo trazido lá por corretoras, casas de análise, banco de investimento ou analistas de valores imobiliários. Então, quando você vê lá, por exemplo, um BTG Pactual colocando o preço-alvo de uma ação, aquilo ali seria valuation, mas é um valuation que flerta com a especulação. Não tem nada a ver aqui o preço teto do critério Bazin e Barsi, tá? Sendo assim, não pode confundir preço teto também com preço justo, que é um método desenvolvido por Ben Graham para descobrir o valor intrínseco de uma ação. Não tem nada a ver com o preço justo, que é quanto uma empresa deveria valer. Eu não estou dizendo com o preço teto o quanto uma empresa deveria valer. Por exemplo, suponhamos que uma empresa está valendo ali no mercado a Mirai 3, valendo R$10. Só que, fazendo-se um valuation, ela deveria valer 15. O preço justo dela então seria 15, só que ela vale 10. Logo, teria aqui um upside, ok? Isso é valuation. De forma bem simplificada, não vou entrar em maiores detalhes porque não é o propósito desse vídeo. Só que o preço teto é outra coisa, ó. O preço teto, ao revés, só pretende encontrar uma margem de segurança, uma margem de erro, leia-se margem de erro, dando folga para a compra de uma ação pelo investidor, com base no dividendo que ele espera receber daquele ativo. Então, basicamente, ela te diz o seguinte, olha, quanto eu estou disposto a pagar por uma ação pagadora de dividendo, considerando o dividendo que eu espero receber por ela. Essa distância entre o dividendo que eu pretendo receber por ela e o preço que ela está cotada hoje no mercado, significa margem de erro, margem de segurança. É isso aqui que me dá, então, possibilidade de errar, digamos assim, porque os dividendos irão compensar esse meu erro. Já vai ficar mais claro. Próxima premissa. Esse método foi inicialmente apelidado de Cash Yield por Bazin. O preço teto foi algo que o próprio Barsi acabou falando aí em suas manifestações públicas. E se baseia na ideia de que devemos, como investidores de longo prazo, tá? Isso aqui serve para investidor de longo prazo, holder, buscar no mínimo 6% de dividend yield com ações, sob pena de não compensar o investimento em renda variável. Cabe ressaltar que no livro do Bazin, ele disse o seguinte, que há uma convenção, inclusive entre investidores internacionais, de que a renda variável deve no mínimo pagar 6%, sob pena de a renda fixa vencer a renda variável. Interessante notar que o Bazin fala do cash yield no sentido de que os dividendos são tão importantes para o investidor que na década de 80 ele remunerou, ele amparou as viúvas lá dos Estados Unidos. O dividendo de fato é capaz de sustentar famílias, tá? Principalmente no Brasil, onde ainda o dividendo não é tributado e onde também a volatilidade das ações dá lugar a dividendos bem interessantes, possibilitando vencedores com essa estratégia de cash yield, como o Barsi, que é a prova viva disso. Essa ideia nós também podemos extrair de que no mínimo 6% de yield deve ser perseguido pelo investidor se quer viver de renda com ações, no livro do Jeremy Siegel, Investido em Ações do Longo Prazo, que é esse livro aqui, tá? Ele custa um pouco mais caro, porque é bem grosso assim, mas é um ótimo livro aqui, tá? Próxima premissa. Diante disso tudo, a aplicação do critério do preço teto deve se restringir a empresas que têm um histórico de dividendos superior
ou no mínimo 6%, tá? Maior ou igual a 6%. Pela plataforma GF+, um histórico médio seria nos últimos 6 anos. Então eu tenho que pegar os últimos 6 anos, segundo a plataforma GF+, e verificar que se na média a companhia pagou ali no mínimo 6% de dividend yield, tá bom? Porque do contrário, eu não vou conseguir aplicar adequadamente o critério do preço teto do BARS, tá bom? Por último, eu poderia trazer aqui para vocês que por meio desse critério ou método, podemos definir o preço teto médio, preço teto atual e preço teto projetivo. Eu vou detalhar para vocês isso por meio do Banco do Brasil, que detém código em bolsa BBAS3. E lembrando que o Barça é o maior investidor pessoa física de Banco do Brasil. Muito bem, eu estou aqui com o Status Invest e selecionei aqui então o Banco do Brasil. É claro que se você já tiver a plataforma GF+, aqui assinando ela, tem link aí na descrição, ele já te dá aqui um preço teto projetivo, tudo com base no 6% de remuneração que você deve perseguir. Ele te traz o preço teto médio, que é com base na média dos últimos 6 anos, como eu disse para vocês. Preço de consenso, isso aqui é o preço-alvo, tá? Isso aqui é o preço especulativo do Banco do Brasil. Só que eu vou te ensinar a não ter essa informação pronta, para que você mesmo faça seu próprio cálculo. Até porque a verdade é que o preço teto acaba sendo muito individual. O mínimo é 6%, mas talvez você queira uma remuneração superior a essa, e considerando o histórico de dividendos de uma companhia, talvez seja razoável esperar não só 6%, mas 7%, 8%, 9% até 10%. Vamos lá então. Nós temos aqui informações extremamente importantes para a definição do preço teto, que é o dividendo pago nos últimos 12 meses, que é o dividendo por ação pago. Então, uma ação de Banco do Brasil pagou R$ 2,72 nos últimos 12 meses, chegando a um dividend yield de 7,84. Primeiro vamos ao preço teto médio. O primeiro passo para saber o preço teto médio é chegar a um indicador chamado lucro por ação médio, ou LPA, tá? Quanto na média dos últimos 5 ou 6 anos o Banco do Brasil, no nosso exemplo, pagou de dividendo por cada ação de Banco do Brasil, tá bom? Esse é o primeiro passo. E como que eu faço isso? Por meio da plataforma Status Invest, eu tenho aqui, ó, o lucro dos últimos 5 anos. Podemos pegar de 2021 até 2017. Como que eu chego ao lucro por ação médio? Eu vou somar o lucro de todos esses anos, dividir por 5, porque é uma média, né? Uma média aritmética, e depois disso eu vou dividir pelo número de ações que o Banco do Brasil tem, que é 2,8 bi. Pronto, resultado, lucro por ação. Então vamos lá? Então o que nós temos? Temos 10,6 bi aqui, 13,8, 16,3, 13,2 e 19,7. A gente soma tudo. Você poderia fazer com 6 anos, igual a plataforma GF+, mas eu prefiro 5 anos num período um pouco mais enxuto. Você pode inclusive, se você quiser num cenário mais assim restrito, usar 3 anos. O importante é que você faça uma média dos últimos anos. Vou fazer com 5, mas você pode fazer com 6, 3. A soma disso tudo vai dar 73, quase 74 bilhões de reais. Aí eu divido por 5, quer dizer o quê? Que o lucro médio dos últimos 5 anos de Banco do Brasil foi de 14,7 bi. E aí agora eu vou dividir pelo número de ações. Posso simplesmente copiar aqui, ou seja, lucro por ação médio de Banco do Brasil é 5,15. Assim, eu achei o LPA médio, lucro médio por ação. Próximo passo, a gente tem que encontrar o dividendo médio por ação, ou seja, DPA médio. Como que eu faço isso? Ora, basta eu pegar a média de payout dos últimos 5 anos, lembrando que o payout é o percentual do lucro líquido que a companhia paga aos seus acionistas na forma de proventos, e aqui no caso é 38,76%, vamos arredondar para 40%, porque hoje o Banco do Brasil paga 40% de payout, tá bom? Então o que eu vou fazer? Sobre esses 5,15, eu vou fazer vezes 0,4, que é 40% na forma decimal. O resultado é 2,06. Então esse é o DPA médio do Banco do Brasil. Agora que eu cheguei no DPA médio, que é o dividendo médio por ação, eu vou para a última fase, que é calcular o preço teto, ou seja, o preço máximo que eu estou disposto a pagar por uma ação a fim de deter margem de segurança com base na remuneração que ela paga historicamente. Como que eu vou fazer isso então? Muito simples. Eu vou pegar esse resultado de 2,06 e dividir por 6%. Não é 6% o mínimo que eu espero? Aí eu transformo 6% em 0,06, a forma decimal de 6%. E aí eu tenho aqui então um preço teto calculado de 34,39. Esse seria então o preço teto médio de Banco do Brasil dos últimos 5 anos. Na plataforma GF+, você vai ver 26,87, porque ela calculou com base nos últimos 6 anos, tá bom? E ela usou o payout médio mesmo, não usou esse payout de 40% que a gente arredondou. Agora vamos lá. Hoje, Banco do Brasil está valendo 34,68. Se eu fosse basear a minha decisão de comprar Banco do Brasil no preço teto médio, já não teria mais como comprar, porque está acima do meu preço teto, né? Meu preço teto é 34,39 e o preço de mercado hoje é 34,68. Não haveria mais margem
margem de segurança. Agora, você não concorda que haveria outras formas de calcular o preço teto e que talvez fossem até mais razoáveis para você tomar a decisão de investimento? Eu teria aqui então o preço teto atual. Não seria o preço teto com base no lucro por ação dos últimos 5 anos. Seria com base no último lucro apresentado pela companhia. Ou seja, pegaríamos o ano de 2021. Só que ao invés de fazer todo esse cálculo para chegar ali no tal do dividendo por ação, que é o DPA, a gente já tem o DPA aqui, ó. Esse foi o dividendo pago por ação nos últimos 12 meses. Então, muito simples. O que eu faço? Eu pego 2,72 e divido por 0,06, 45,33. Esse seria o preço teto atual. Contudo, você não concorda que esperar apenas 6% hoje em Banco do Brasil não seria razoável? Muito embora o dividendo médio de Banco do Brasil dos últimos 6 anos seja inferior a 6%, é certo que nos últimos 12 meses ele teve um dividend yield de quase 8%, mesmo nas cotações atuais tendo subido 20%, e considerando que hoje o payout dele é de no mínimo 40% e que a cada trimestre ele está renovando máximas nas suas projeções de guidance, sendo que hoje ele está com uma projeção de guidance de quase 26 bilhões de reais de lucro, talvez fosse razoável não dividir por 6%, mas por 8, a gente teria um preço teto de R$ 34,00. Aí já estaria de novo acima do seu preço teto. Agora, se você quer apenas 7%, já seria suficiente de início para você, aí você teria um preço teto de R$ 38,85. Nesse caso, você teria margem de segurança para comprar. Como você está disposto a receber 7% de Banco do Brasil pelo preço teto atual, você poderia comprar, porque ainda falta uma distância de pouco mais de R$ 4,00 aqui para chegar no preço teto. Enfim, a gente tem ainda o preço teto projetivo, ou seja, não olhar apenas para o passado, mas tentar fazer uma projeção. Embora aqui envolva também um exercício de futurologia, é um exercício de futurologia com pés no chão, digamos assim, porque são com dados objetivos da realidade. Como que eu vou fazer isso? Eu não vou pegar o lucro por ação apresentado nos últimos 12 meses, ou nos últimos 5, 6 anos ou 3 anos. Eu vou tentar projetar um lucro por ação no corrente ano que ainda não terminou, em que ainda nem mesmo houve o resultado do primeiro trimestre de 2022. Eu vou projetar. Lembrando também, se você quiser a informação pronta do lucro por ação, você tem aqui no site Fundamentos. O lucro por ação do Banco do Brasil foi 6,83 e o dividendo, como mostrei para vocês, foi 2,72. Ok, então, como que eu chego nesse tal do preço teto projetivo aqui da plataforma GF+? Primeiro, veja que a plataforma GF+, projeta um dividendo por ação de 3,14. É com base nesse dividendo por ação projetivo que ela chega lá no preço teto projetivo. Mas vamos calcular nós mesmos? Como que eu vou fazer isso? Olha, no dia 20 de janeiro de 2022, o Banco do Brasil publicou um fato relevante informando que seu payout para 2022 será de 40%. Esse é o payout já definido, assim como em 2021. E também ele trouxe aqui que a sua projeção de lucro vai ficar entre 23 a 26 bilhões de reais. Vamos colocar aqui um meio termo, 25 bi, lembrando que ele conseguiu superar todas as suas projeções do ano passado. Vamos colocar então 25, que está bem razoável, tá? Então suponhamos que ele lucre 25 bi. Eu vou pegar o payout aqui, então vamos supor que ele lucre 25 bilhões de reais. O que eu vou fazer? É o mesmo método, eu vou pegar o lucro da companhia anual, dividir pelo seu número de ações, 2,8 bi, eu chego aqui ó, a um lucro por ação projetado de 8,72, então vamos colocar aqui ó, LPA projetado 8,72. Agora o que eu faço? Aplico o payout para chegar no dividendo por ação projetado. Qual que é o payout? 40%. Então o que eu faço? Vezes 0,4. Ou seja, a gente tem um dividendo por ação projetado para o ano de 2022 de 3,48. DPA projetado 3,48. E agora, como é que eu acho o preço teto projetivo então? Basta pegar o 3,48 e dividir por 6%, 0,06. Preço teto de 58,16. Ah, Luan, por que está dando divergência aqui com o preço teto projetivo da plataforma GF+? Porque ela projeta um dividendo por ação de 3,14, ou seja, o mínimo ali que o banco trouxe de 23 bi, tá? A gente foi no meio termo. Mas você pode usar esse mínimo aí, já está pronto aqui, seria 52,36. Mas aí você já vai me refutar de novo. Alô, mas 6% em Banco do Brasil, com tudo isso de lucro, não faz muito sentido. Eu concordo com você e por isso que meu preço teto projetivo em Banco do Brasil é pensando numa remuneração de 10%. Então como que eu faria? Eu pegaria os mesmos 3,48 e dividiria por 0,1, que é 10%, 34,80. E se você espera só 9%, só, né, entre aspas, você teria um preço teto de 38,66. É um preço teto bem razoável hoje, tá? E você ainda teria margem de segurança para comprar de mais ou menos R$ 4,00 por ação. Em resumo, nós temos então essa linha do tempo aqui, passo a passo resumido para chegar ao preço teto. Primeiro, o que você faz? Você faz uma seleção de ações, preferencialmente aquelas empresas
a prova de balas dos setores BEST, ou seja, B de bancos e seguradoras, E de energia elétrica, S de saneamento básico e T de telecomunicações, que são as ações que o Barsi prioriza na hora de montar a sua carteira previdenciária. Então você seleciona essa ação com base em todas aquelas premissas que eu trouxe para vocês no começo do vídeo. Aí depois disso, o que você faz? Você selecionou aqui então a ação com histórico de boa pagadora de dividendos, senão não vai dar certo. Só para você ter uma ideia aqui, como não dá certo pegar uma ação de crescimento, eu vou pegar a Magalu. E vou pegar aqui ó, o dividendo que ela pagou, 0,015 dividido por 0,06. Preço teto de 25 centavos. Não dá, não dá. Quer mais um exemplo? Vamos pegar a VEG. Pagou 47 centavos, dividido por 0,06. 7,83 de preço teto. A ação custa 35. Não tem como. Só mais um exemplo para finalizar. Cash 3. Todas aqui empresas de crescimento ou tecnologia. Pagou 0,006 dividido por 0,06. 10 centavos de preço teto atual. Ela custa 2,80. Tá vendo? É impossível. Selecionada a ação, então, qual o próximo passo? Quanto eu desejo de dividend yield mínimo? É 6%? É 7%? É 8%? Porque isso é muito importante para você saber o seu preço teto, que é bem individual. Depois que eu defino isso, vamos por 7%, 8%. Agora eu vou encontrar o LPA, o lucro por ação. Segue todo aquele passo a passo para encontrar o lucro por ação, tanto médio, quanto atual, quanto projetivo. O atual, como eu falei para vocês, pode ser encontrado aqui no site Fundamentos, aqui no caso do Banco do Brasil, 6,83. Com o LPA em mãos, eu aplico o payout, tanto médio, quanto atual, quanto projetivo. E aí, ao final, então, eu chego, aqui ficou errado, não é LPA, é DPA, o dividendo por ação. Com o dividendo por ação em mãos, o que eu faço? Ficou errado aqui de novo. Eu pego o dividendo por ação e divido pelo dividend yield mínimo que eu espero, que eu desejo, na sua forma decimal. Então, se é 6%, eu transformo em 0,06. Aí o resultado dessa divisão é o preço teto que nós alcançamos, tá bom? E por fim, mais uma pergunta que eu vejo muito nos comentários. Se o preço teto estiver acima do meu preço médio, eu devo continuar comprando respeitando o preço teto que eu defini? Olha, segundo o pessoal da plataforma GF+, sob pena de você ficar preso ao preço médio e não conseguir ali aproveitar boas oportunidades. Eu concordo com essa premissa, com essa afirmação, mas parcialmente. Por que parcialmente? Porque se houver uma distância muito grande entre o preço teto e o meu preço médio, ao realizar uma nova compra, eu vou aumentar muito o meu preço médio. E como o preço importa, talvez fosse melhor, ao invés de aplicar, por exemplo, aqueles dividendos recebidos ou aquele novo aporte nessa ação, no caso do Banco do Brasil ali, eu poderia selecionar outra ação que esteja abaixo do meu preço médio ou próxima do meu preço médio, mas sempre abaixo do preço teto. Então, por exemplo, ao invés de pegar os dividendos do Banco do Brasil e aplicar no Banco do Brasil e estando uma distância muito grande aumentando meu preço médio, eu vou pegar esses dividendos e aplicar, sei lá, em Copasa ou aplicar em Transmissão Paulista, onde meu preço médio está muito próximo ou até a cotação está abaixo do meu preço médio. Por isso a necessidade de diversificação para aumentar também a sua rentabilidade, não apenas fazer hedge. E se você gostou desse vídeo, como ele deu um pouquinho de trabalho, por favor, clique aí embaixo no botão de gostei e deixe a sua dúvida aí nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!